Olá, Caminhos da Reportagem preparou para esse mês de setembro programas especiais que abordam 3 grandes temas que interessam a todos os brasileiros: educação e mercado de trabalho, habitação e transporte. Na semana passada, você assistiu ao programa sobre educação. Hoje chegou a vez de viajarmos no Brasil para debatermos a questão da moradia e o sonho da casa própria. Estimativas apontam que faltam 7 milhões de imóveis em todo o país para atender a população. Vamos mostrar o que está sendo feito para tentar resolver o problema da falta de habitação. Como a sociedade se organiza para conseguir a regularização de terrenos e imóveis ocupados. E mais, como ela vai à luta e participa diretamente da construção de suas próprias casas e apartamentos. Durante 20 dias, nossa equipe percorreu os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pará e Pernambuco para mostrar como o brasileiro está morando. Encontramos gente em palafitas, em condições precárias de higiene, em favelas e outras ocupações irregulares. Mas também nos deparamos com iniciativas da própria população para construir moradias salubres em áreas seguras. Nossa viagem começou por Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, região que tem história quando o assunto é a luta pela moradia. Em 1987, famílias que não tinham onde viver ocuparam os 1.600 apartamentos do Parque dos Maias. Na época, os imóveis estavam inacabados. Eles pertenciam ao BNH, o Banco Nacional de Habitação, que foi extinto pelo governo federal. Hoje, depois de mais de 2 décadas de negociação, a situação de todos os apartamentos está regularizada. Que uma pessoa sem casa é uma família sem dignidade, porque a pessoa precisa ter um endereço. Pedro e Mara participaram da ocupação. Essa região aqui era tudo mato. Os prédios levaram 1 ano para conseguir regularizar a sua energia elétrica. A água demorou mais tempo ainda. Os moradores tiveram que negociar com o governo e enfrentaram resistência. Veio uma brigada com aparatos do pelotão de choque, com carros de corpo de bombeiro, com cães, com bomba de gás lacrimogêneo. Houve um confronto onde foi parar 49 no hospital, sendo 28 brigadianos, e o resto da população assim civil. Depois de conseguirem um financiamento, eles compraram os apartamentos e concluíram a obra. Hoje conquistaram melhorias para o bairro, que tem escola e posto de saúde. Nosso povo é um povo que tem uma história de luta, uma história de participação, e o povo realmente consegue fazer, da dificuldade, a solução dos seus problemas. Apesar das conquistas, ainda existe um déficit habitacional de quase 98 mil imóveis em Porto Alegre. Quem não tem onde morar continua invadindo terrenos desocupados. No momento em que nós estávamos gravando a reportagem lá no Parque dos Maias, descobrimos a notícia de que aqui, num lote vizinho, loteamento do Bosque, moradores estavam sendo despejados dessa área aqui. Eles ocuparam esse terreno. Vocês podem ver aqui atrás algumas barracas. O que aconteceu aqui mais cedo? Aconteceu que nós estamos aqui já faz 12 dias e eles querem tirar nós. Para fazer loja. Para fazer loja. Sendo que esse mato aqui precisa desse canto para morar. A gente não tem onde morar. Vamos entrar aqui, tentar ver se a gente consegue entrar para mostrar aqui as condições. Olha só, a casa aqui é tão pequena, quer dizer, chamar de casa até um pouco demais, é uma ocupação. Você tem que ficar assim agachado, você não consegue ficar em pé. Eles têm aqui apenas um sofá, tapete aqui. E aqui em Porto Alegre, nessa época do ano, durante a madrugada, a temperatura chega perto de 0 grau. Como é que é morar nessas condições? É horrível, muito frio, muita chuva. E a gente está precisando morar. Eles querem essa área aqui para fazer loja. A gente é pobre, não precisamos de loja. É moradia que a gente precisa. Tentar agora falar aqui com o pessoal da prefeitura que está vindo para fazer essa desocupação, ver se tem alguém para dar uma informação para a gente. Qual é a situação aqui do terreno? Os moradores alegam que eles querem morar aqui, que estão ocupados. É próprio do Demado. E eles ocuparam recentemente. E o Demado, uma atitude preventiva, veio orientá-los a sair do local. Nessa uma negociação difícil. Eu vou falar agora
pelos 14 e pelos restantes da comunidade, o que eu falei aquele dia. Na primeira vez que foi invadido, a doutora Rejane esteve aqui na madrugada, pediu para todos sair, todos saíram. Tinha algumas pessoas que, como vocês, não estão porque eles trabalham, lembra? Eles trabalham, a gente não consegue identificar, eles trabalham, então vamos fazer no final de semana. O que aconteceu nos últimos finais de semana? Desabou Porto Alegre, choveu e o pessoal não pôde ser identificado. Sem ter para onde ir, as pessoas que ocuparam o terreno decidem ficar. Uma cerca de arame farpado é montada entre os invasores, crianças e uma mulher grávida. A prefeitura, que não tinha um mandado de reintegração de posse, decidiu recuar. Os policiais e a guarda municipal foram embora e as famílias continuaram no terreno em condições precárias. A gente está mais autorizado na real do que vocês. A ideia, quando chegamos aqui, era nesse sentido. De forma pacífica, vocês saem do local. Eles estão resistentes, eles não vão sair de forma pacífica. Então, o DEMAB vai ingressar com uma medida judicial para pedido de liminar, então fazer a reintegração de posse. Aí vem com o oficial de justiça, né? E eles vão ter que sair. Nós vamos permanecer enquanto o DEMAB não arrumar uma solução para nós, porque já faz mais de mês que a gente está nessa função e o DEMAB não teve solução nenhuma. Aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nós vamos conhecer a história de um grupo que ocupou um prédio público. Depois, formou uma cooperativa, conseguiu um financiamento para comprar o edifício e reformar todas as unidades. É a Cooperativa Solidária, Utopia e Luta. O prédio do INSS, que fica na região central da capital gaúcha, foi ocupado em 2005. Depois de 2 anos e meio de negociação com o governo federal, os moradores encontraram uma solução. O empréstimo da Caixa permitiu indenizar o INSS e transformar a antiga repartição pública em um edifício residencial. Pelo financiamento, cada morador vai pagar durante 20 anos prestações que variam entre R$ 130 e R$ 180 reais. Tener lugar donde uno van a nacer los filhos, va a crear una relación social con los vecinos, donde va a estar la escuela, donde está esporte, que está toda la actividad social del ser humano. O uruguaio Eduardo Solari, que é casado com uma brasileira, liderou a ocupação. Para ele, transformar um prédio abandonado em moradia popular foi uma vitória. Dime para que sirve el saber, juventud, soberana esperanza, deste mundo mezquino y perverso, que gira con rumbo a la nada. Facilitar el acceso a la región céntrica, urbana, de pessoal que não tem possibilidade de acessar sua casa e que tem necessidades de conviver no centro por seu trabalho, por suas atividades e isso, eu penso que é uma coisa totalmente positiva que é o que aconteceu aqui. Existem muitos terrenos, por exemplo, aqui em Porto Alegre, que são relativamente centrais e que estão parados, estão lá sendo valorizados simplesmente pelo crescimento da cidade, né? Toda a reforma do prédio foi realizada pelo sistema de autogestão, onde os próprios moradores decidem como vai ser realizada a obra. « 42 famílias moram aqui no prédio. Agora nós vamos conhecer a casa de Dona Ana. Ela vive aqui com o marido, a filha e um neto. Oi, bom dia, Dona Ana. Tudo bom? Estão aqui que a senhora mora, com a família? Sim, senhor. E aqui foi a casa onde a senhora realizou esse sonho da casa própria? Sonho da casa própria. Vamos entrar aqui para conhecer. O aluguel come junto com a gente, né? Todos os dias, no fim do mês, sempre tem que estar contando com aquele dinheiro. E às vezes até tu nem tem, se tu não paga, tu é despejado e coisa. Aqui a gente sabe que a gente está seguro, né? Deixando a região sul, seguimos para o Nordeste. Os problemas habitacionais em Pernambuco se agravaram depois das enchentes deste ano. 14 mil casas foram destruídas pelas inundações.
Cidades como de Barreiros e Palmares praticamente desapareceram do mapa. Enquanto as famílias aguardam a construção de novas casas, ficam alojadas em acampamentos como esse aqui. Um cenário que lembra um campo de refugiados de guerra. As barracas se transformam em lares provisórios. Este é o acampamento Esperança, que fica perto da entrada de Barreiros, ao lado da rodovia que liga Pernambuco a Alagoas. São 80 barracas onde moram 800 pessoas. Deisiane da Silva está no acampamento com os 3 filhos e o marido. 8 dias no meio da rua. 8 dias no meio da rua. E um rapaz fez uma doação de uma lona pra gente ficar com as crianças. Quando chovia, molhava tudo. A única coisa que sobrou, molhava a roupa, colchão. Quando a gente perde uma casa, a gente perde a referência. Então, essa perda causa o quê? Uma depressão nas pessoas, falta de motivação, falta de tudo. Elas ficam também sem identidade. É como se fosse um luto que precisa ser elaborado. Assim como em Pernambuco e Alagoas, o estado do Rio de Janeiro também sofreu graves problemas por causa das chuvas no início do ano. Várias casas do Morro do Urubu, em Pilares, no subúrbio da cidade, foram destruídas por um deslizamento de terra. 299 famílias ganharam da prefeitura apartamentos em um conjunto residencial. Agora moram longe do perigo, um local com saneamento básico e energia elétrica. Eu nunca imaginava que eu ia ter minha casa própria tão rápido assim. Tá no nome direitinho, tá de papel passado. E lá no morro não era assim papel passado nem nada. E também é uma garantia para mim e para os meus filhos. Nara foi uma das beneficiadas. Ela e o marido e os 3 filhos moravam em uma área de risco no Morro do Urubu. Gostava muito da minha comunidade, mas não imaginava que eu ia ter uma casa assim, né? Porque a casa que eu tinha lá no morro nem chegava aos pés dessa. Um bem mais tranquilo. Eu, meu marido, meus filhos, que meu marido também era muito preocupado. Mas nem todos os moradores do Morro do Urubu foram beneficiados pela prefeitura. 300 famílias continuam morando aqui em casas condenadas pela Defesa Civil porque estão em área de risco e convivem diariamente com o perigo. Edivar mostra a encosta que pode desabar e soterrar a casa onde ele mora com a mulher e os 2 filhos. De uma hora para outra você pode, né, esse barranco pode acabar de desmoronar, né, porque já desmoronou a parte, e a gente fica naquele expectativa de medo, né, porque a situação é muito arriscada. A definição das famílias que vão sair, que serão reassentadas, é feita pelos órgãos técnicos competentes. No caso, Leão Encosta, Morro, AGEL Rio. As famílias que foram indicadas para o reassentamento, nós fizemos esse reassentamento. Se outras famílias estão alegando, naturalmente a gente pode caminhar uma solicitação para os órgãos competentes. Na Rocinha, uma das maiores favelas do Brasil, os barracos se espremem morro acima. Neles moram cerca de 180 mil pessoas, uma população maior do que em muitas cidades. Ela já ganhou o status de bairro da Prefeitura do Rio, está recebendo melhorias do Programa de Aceleração do Crescimento, mas ainda sofre com problemas de saneamento básico e da falta de legalização dos terrenos. Casa própria é um sonho, isso é o que nós mais almejamos para que isso torne-se uma realidade, que nós possamos dormir tranquilo, sem o fantasma de uma remoção, sem o fantasma de dizer que você não tem uma propriedade legítima. Antônio se mudou para Rocinha há 60 anos e até hoje não tem o título de propriedade do apartamento onde mora com a mulher há 4 décadas. Ele veio do Ceará com a família e quando chegou, a Rocinha era uma grande floresta com poucos moradores. Nos anos 40, os anos 50, em que a Copacabana foi erguida, houve muita migração nordestina, principalmente os homens casados vinham para o Rio de Janeiro. E com o tempo eles foram trazendo
as suas famílias, e eles tinham que colocar esses familiares em algum local, em algum lugar. Então a via direta deles nada mais era do que as favelas, próximo à área de trabalho deles. Ao lado da mulher Maria Rita, ele construiu a casa. Viemos morar aqui, era no chão, não tinha cimento, só tinha tijolos e um colchão que a gente tinha ganhado. E ele tinha perdido o emprego. Ele botava a terra aí fora, eu botava nas costas para cima da laje. Isso era um sonho de ter a casa, de ter sua casa própria. Porém, sempre tendo a noção de que não éramos proprietários legítimos. A Rocinha possui aproximadamente 30 mil imóveis, só que aqui ninguém tem o título de propriedade, o que na prática significa uma ocupação irregular. Mas uma lei que entrou em vigor no ano passado deve modificar esse cenário e facilitar a regularização das casas. A mudança na legislação permite conseguir o título de propriedade com o registro no cartório, sem a necessidade de um processo judicial. O processo de uso capião pode demorar 10, 15 anos. Ela agiliza. Em um ano, aproximadamente, você pode ter os títulos sendo concedidos para as famílias, como a gente imagina que vai acontecer aqui na Rocinha. Economiza tempo, economiza recurso, agiliza e simplifica a transformação de posses em propriedade. Para auxiliar os moradores da Rocinha, a Fundação Bento Rubião, uma organização não governamental que luta para acabar com os problemas habitacionais no país, montou um escritório na comunidade e está organizando um mutirão para cadastrar todas as residências e usar a nova lei para conseguir os títulos de propriedade definitivos. A Rocinha reúne todas as condições para a aplicação da lei e depois servir como uma espécie de modelo e de referência para que outras comunidades em todo o Brasil adotem o mesmo sistema. Morando há 48 anos aqui na Rocinha, Dona Maria da Graça e seu José também lutam para conquistar o título definitivo de propriedade do imóvel, um sonho que está próximo de se transformar em realidade. Casa própria é você. É você ter tranquilidade, é você saber que você está naquele local, não é isso? E ninguém te perturbar. A favela nunca foi reduto de marginal. Ela só tem gente humilde marginalizada. E essa verdade não sai no jornal. A favela é um problema.